Sabe, existem aquelas histórias bíblicas grandiosas de milagres, de reis, mas também existem as histórias sobre pessoas. E são justamente essas, que às vezes parecem pequenas, que acabam deixando um eco que dura muito, muito tempo. A nossa análise de hoje é sobre uma delas. A história de um homem que ficou conhecido não pelo que ele fez, mas olha que curioso, pelo que ele perdeu, o próprio nome. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério, porque, diferente de quase todo personagem que a gente vê, o nome de batismo desse homem simplesmente não é registrado. E não, isso não foi um descuido, um erro de quem escreveu. Foi intencional, é uma declaração. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Para a cultura hebraica daquela época, um nome não era só uma etiqueta para chamar alguém. Não, o nome revelava a identidade, a alma, o destino de uma pessoa. Então, omitir um nome, nossa, era uma das coisas mais fortes que se podia dizer sobre alguém. Bom, vamos então para a primeira peça dessa nossa investigação, a família desse homem. E é aqui que o mistério do nome perdido fica ainda mais profundo. O texto não entrega o nome dele, mas dá uma pista. E que pista! Uma pista gigantesca sobre a sua origem. Ele era da casa de Caleb. E essa linhagem, olha, não era uma linhagem qualquer. Ser da casa de Caleb era um selo de prestígio, de uma história de muita honra. E o interessante aqui é a gente parar para pensar no peso dessa herança. Caleb foi um herói nacional, um cara de uma fé e coragem impressionantes. Então, vir dessa família significava nascer com um legado de força moral, de integridade. Alguém de uma família, sim, com certeza, teria recebido um nome poderoso ao nascer. Um nome que refletisse toda essa história de honra. Mas o nome que ele ganhou pelas próprias atitudes foi o único que a história fez questão de lembrar. E aqui o contraste fica gritante. A narrativa simplesmente ignora o nome de honra que ele recebeu e o substitui pelo nome que o seu caráter escreveu, Nabal, que significa literalmente tolo. Ele não nasceu Nabal, ele se tornou Nabal. E aqui a gente chega no ponto central, na lição mais forte dessa história toda. É uma verdade poderosa. Ele viveu de um jeito que, na prática, apagou o nome honrado que ele ganhou quando nasceu. O texto bíblico não registra o nome que ele recebeu no berço, mas sim o nome que ele se tornou. Agora, vamos ver como essa história se desenrola. Como se fosse um palco mesmo, onde o caráter dele é colocado à prova, em contraste direto com outras pessoas. A narrativa, então, nos apresenta um contraste, assim, absurdo entre Nabal e a esposa dele, Abigail. As ações dela funcionam como um holofote, sabe? Iluminando a profunda tolice dele. Cada qualidade dela acaba expondo uma falha gigantesca dele. Pois é, enquanto Abigail age com uma sabedoria incrível para evitar um desastre, Nabal tá lá, preso no próprio orgulho. Completamente cego para as consequências do que ele está fazendo, comemorando sozinho, enquanto a casa inteira dele corre um perigo de vida. E o veredito final, a martelada, digamos assim, vem da testemunha mais confiável possível, a própria esposa dele. Presta atenção na força dessa frase. Ela não fala o nome dele é Nabal, não. Ela fala ele é Nabal. A essência dele se tornou o nome. Ele não está mais carregando um nome, o nome é que o carrega. Depois de sofrer um derrame, ele morre 10 dias depois. E até nesse momento final, o texto faz questão de solidificar a identidade dele para sempre. A Bíblia deixa ele morrer apenas como Nabal, o tolo, sem nunca, nunca restaurar a honra do nome que um dia ele recebeu. E com isso, a gente chega no ato final. E vamos ver como essa história tão antiga acaba se tornando um espelho para a nossa vida hoje. No fim das contas, a história nos deixa com esse aviso, que é silencioso, mas muito poderoso. O nosso verdadeiro registro, aquilo que fica, é escrito pelas nossas ações e não pela identidade que a gente diz ter ou com a qual a gente nasceu. Essa é a grande lição. Enquanto heróis como Caleb e Davi são lembrados para sempre pelos seus nomes, Nabal se perde. Ele some no eco da própria tolice. O nome que realmente importa não é o que está na certidão de nascimento, mas aquele que é forjado, dia após dia, pelo nosso caráter. No final, a gente percebe que a história é menos sobre Nabal e muito mais sobre a pergunta que ela nos obriga a fazer. Não se trata do nome que a gente recebe, mas sim do nome que estamos a cada dia escrevendo com as nossas próprias atitudes.